Vamos começar a aula. O tema desta aula é o integral curvilíneo sobre funções. Integrais curvilíneos são de duas formas. Então, integral curvilíneo de primeiro tipo é integral de uma função e de segundo tipo é integral de um campo vetorial. Hoje nós vamos falar do integral curvilíneo sobre sobre uma função. E em primeiro lugar, então vamos dar uma definição. Vamos dar definição. A definição é a seguinte. Então, supomos que então vamos considerar uma curva parametrizada, em princípio, num espaço Rm, que pode ser R2 ou R3 ou qualquer outra dimensão. Então, uma curva parametrizada cujo traço é uma curva C, denotado por C. E f uma função de m variáveis. Neste caso, o integral curvilíneo da função f sobre a curva C é definido por esta fórmula. Então, a notação é esta. Integral, em baixo temos a letra C, f ds, e por definição isto é integral de a até b, então variação do parâmetro t, f de r de t, depois norma de velocidade r' de t, dt. Para nós, o mais interessantes são dois casos, no plano e no espaço. Ou seja, no plano, onde nós temos função de duas variáveis, f de x, y, portanto, e a curva também é a curva plana. Então, o integral da função f sobre a curva C é esta integral de a até b, f agora de duas variáveis x de t, y de t, raiz quadrada, x' de t ao quadrado mais y de t ao quadrado dt. E no caso de três dimensões, a definição é semelhante, só que a função é função de três variáveis, f de x, y, z, portanto temos que pôr x de t, y de t, z de t, e raiz quadrada envolve três componentes, x' ao quadrado, y' ao quadrado, z' ao quadrado. Repare, sentido físico ou sentido analítico desta parte, esta raiz quadrada vezes dt, geometricamente significa comprimento do arco infinitesimal. Então, o comprimento do arco de curva que corresponde ao incremento dt do parâmetro. Portanto, se nós pensarmos no intervalo do parâmetro de t até t mais dt, ou seja, comprimento de t, então o comprimento de arco é este. A primeira proposição, que é importante, é que o valor do integral curvilíneo não depende da parametrização da curva. Uma curva admite várias parametrizações. Também, se a curva tem extremos, se ela tem pontos extremos A e B, por exemplo, uma parametrização pode ser como início em A e fim no ponto B, ou pode ser pelo contrário. Portanto, a proposição diz que o valor do integral curvilíneo não depende da escolha desta parametrização. Portanto, depende apenas da curva, que é traço da nossa curva parametrizada, e depende da função. E claro que esta integral tem sentidos, faz sentido, e tem sentido físico e também tem sentido geométrico. O sentido físico é o seguinte. Vamos considerar, então, vamos supor que uma curva, considera um fio que tem alguma massa. Este fio é descrito pela curva C, portanto tem esta forma da curva C, e a densidade linear desta curva
é dada pela função ρ, ρ de x, y, z. Portanto, qual será a massa total do fio? Nós temos que calcular esta integral sobre a curva C desta função, que é a densidade. Também sentido geométrico. Tem sentido geométrico esta definição. Para encontrar o comprimento da curva, então o comprimento da curva pode ser denotado C como sinais de módulo. É simplesmente também a integral curvilíneo, onde a função integranda é igual a 1. Portanto, em 3 dimensões, esta definição reduz-se a esta integral. Portanto, t varia de a até b. A função integranda é aqui, então, a raiz quadrada de t, onde a raiz quadrada de soma das 3 componentes de velocidade. Na realidade, o que é esta raiz quadrada? Esta raiz quadrada é simplesmente velocidade escalar do ponto. Se pensar em curva parametrizada como movimento de um ponto, este ponto tem velocidade e o comprimento da curva é simplesmente o integral da velocidade. Por exemplo, em caso particular, quando a velocidade é sempre constante, então o comprimento da curva é igual à velocidade multiplicada pelo intervalo do tempo, multiplicado pelo tempo passado. Portanto, faz sentido intuitivo. Então, velocidade vezes tempo de movimento é igual ao comprimento da curva. Portanto, temos aqui estas fórmulas, esta definição, e agora propriedades do integral. Propriedades são bastante ordinárias, são tais que sempre integral simples também tem estas propriedades. Em particular, uma constante pode passar fora do integral, ou seja, a integral da função kf é k vezes integral da função f. Então, podemos passar por evidência uma constante, é natural. Também outras propriedades naturais, que a integral da soma de duas funções é a soma dos dois integrais. E terceira propriedade, primeiros duas chamam-se linearidade, a propriedade que a integral é a operação linear. E terceira propriedade, aditividade, se nós temos duas curvas, ou seja, uma curva total é composta de duas, C1 e depois C2. Portanto, é uma linha composta, uma curva dividida em C1 e C2. Portanto, o integral sobre esta curva de uma função é a soma dos integrais sobre a primeira curva e segunda curva. Também é muito natural esta definição. Pronto. Mais uma fórmula que vai ser importante é centro de massa. Também vamos voltar a pensar sobre um fio que tem massa, tem densidade, então densidade de massa distribuída ao longo do fio, e nós precisamos de encontrar o centro de massa deste fio. Neste caso, nós temos esta fórmula. Então, o centro de massa é dado por x barra, y barra, z barra, onde estes valores como barra são definidos por integrais. Em princípio, massa do fio, nós já sabemos que é o integral da densidade, e aqui a x barra, portanto, todas as fórmulas são homogêneas, são semelhantes. X barra é o integral sobre x vezes ρ, dividido por m, ou seja, dividido por integral de ρ. Pronto. Estes são fatos, os fatos mais importantes, e agora vamos resolver dois exercícios.
O primeiro exercício, determinar o comprimento de curva parametrizada, cujo traço é a circunferência de raio R. Portanto, uma circunferência pode ser parametrizada pela função vetorial R de t igual R cosseno t, R seno t, t varia de 0 a 2π. Portanto, quando t percorre este intervalo de 0 a 2π, o ponto de circunferência vai passar circunferência. Portanto, do ponto no eixo x, depois no sentido anti-horário e depois volta ao mesmo ponto. Então, vai fazer volta completa ao longo da circunferência. Agora, qual será o comprimento da circunferência? De acordo com esta fórmula, nós escrevemos integral da função integranda 1 sobre a curva C. Portanto, integral de 0 a 2π sobre dt. E aqui escrevemos integral x' ao quadrado mais y' ao quadrado. X e y são estas funções. Agora, derivada de x e derivada de y são estas. Então, menos r seno t e segundo r cosseno t. Portanto, elevamos ao quadrado, r ao quadrado passa fora. Usamos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Portanto, toda esta expressão é 1. E raiz quadrada de r ao quadrado é r. Portanto, ficamos com integral de constante. E integral de constante é igual a 2π vezes este constante r. Então, chegamos ao resultado que o comprimento de circunferência é 2πr, que é muito conhecido da geometria. Mas nós agora obtemos este resultado analiticamente. Pronto. E a seguir vamos considerar mais um exercício sobre massa e centro de massa de um fio ou de um arame em R3 no espaço, cuja forma é definida pelas equações paramétricas x igual a cosseno t, y igual a seno t, z igual a t, quando t varia de 0 a π. Portanto, x e y fazem meia volta, portanto, para 180 graus, e terceira coordenada, z, é sempre crescente. E também a densidade deste arame é dado por ρ xyz igual y seno z. Pronto. Agora vamos fazer cálculos. A massa do arame nós temos que então encontrar o integral curvilíneo, integral da função integranda ρ ds. O que pela definição é igual, aqui temos que escrever ρ é y seno z, e na realidade temos que escrever y de t seno z de t, porque eles dependem de t. E multiplicar por esta raiz quadrada, x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado. E finalmente, então, concretizamos todos estes valores. Y de t substituímos seno t. Seno de z de t, esta parte, z é o nosso t, portanto fica seno de t. X', y' e z' também calculamos. Agora, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Portanto, 1 mais 1 fica 2. E, portanto, esta raiz quadrada é a raiz de 2. Portanto, obtemos o integral de 0 a π, seno ao quadrado t, raiz de 2 de t. E agora usamos a fórmula para seno ao quadrado, que é escrita em função de integral duplo, 1 menos cosseno de t sobre 2. E isto é a diferença de dois integrais, e cada um dos integrais calcula-se. Então, o primeiro integral é raiz de 2 sobre 2π, e o segundo integral é 0.
e, portanto, obtemos este resultado. Agora, temos que encontrar x barra, y barra, z barra, e isto é bastante simples. Quer dizer, então aplicamos as fórmulas, 1 sobre m integral de x rho ds, portanto, x, então fica aqui x, rho é y seno z, e depois escrevemos esta raiz quadrada como sempre dt. E agora substituímos x dt y dt, que são x é cosseno t, y seno t. E z é igual a t, portanto, seno t aqui. Novamente, obtemos que esta raiz quadrada é raiz de 2. E fica o integral cosseno t seno ao quadrado t raiz de 2. Este integral é quase imediato. Obtemos o valor do integral, que é nulo. Y barra também obtém-se usando mesmas fórmulas. Integral de y rho. Portanto, y fica y. Agora rho é y seno z. Substituímos novamente y de t é seno t, portanto fica seno t vezes seno t, e seno de z de t é t. Portanto, temos aqui este produto de 3 senos, e ficamos com este integral, e depois de algumas transformações, também obtemos o resultado. Porque então, aqui temos diferença. O primeiro termo é raiz de 2 sobre m seno t de t, então calcula-se este integral. Portanto, é só fazer cálculos. Integral vai ser diferente dos integrais. Integral de seno t menos integral cosseno ao quadrado t seno t. Ambos os integrais podem ser calculados e ficamos com este resultado. E, finalmente, z barra também não é grande coisa. Preciso de mais alguns cálculos. Também substituímos z vezes, então, z rho ds. Z, então substituímos z rho é y seno z. E agora transformamos nesta forma. Fica a função integranda t seno ao quadrado t raiz de 2. Outra vez aplicamos esta fórmula, representamos na forma de diferença, e o segundo termo finalmente também pode ser calculado, primitivação por partes, e vai ser nulo este segundo termo. Portanto, a resposta é o centro de massa tem este aspecto. Claro que segundo exercício tornou-se bastante complicado. Nos testes deve ser mais acessíveis e com menos cálculos. Pronto, isto é relativamente à integral curvilínea do primeiro tipo, e nós vamos resolver mais exercícios nas aulas presenciais.